casar-se validamente perante a igreja, tem que ter vontade livre, ausência de impedimento, sendo que alguns impedimentos são dispensáveis pela autoridade eclesiástica, outros não são. E, finalmente, a forma canônica, né? A celebração litúrgica dentro do que a igreja prescreve. Perfeito. E pro casal aí, pro casal não, pra pessoa que acha que pode dar entrada no processo para pedir a nulidade do casamento, qual o primeiro passo? Quem procurar? Como isso é feito? A primeira atitude de quem quer ver a possibilidade de conseguir uma nulidade para o seu matrimônio é procurar o sacerdote da sua paróquia. Procure seu pároco, converse com ele, apresente o caso, porque nós temos o direito canônico, ele apresenta os princípios, ele apresenta as leis, mas a aplicação disso em cada caso tem que ser muito criteriosa, muito cuidadosa. E ninguém melhor do que o padre, né, o pastor de cada paróquia, para orientar a pessoa. E então, quem tiver ideia, né, de que seu casamento possa ser nulo, procure o padre da sua paróquia, converse com ele, apresente os detalhes da sua situação. Se ele perceber a possibilidade de nulidade, ele vai te encaminhar para o tribunal eclesiástico, que no nosso caso aqui no estado do Rio é um só, no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, tem o tribunal regional. Agora está sendo fundado um outro em Niterói, que vai contemplar a nossa Diocese de Petrópolis, vai entrar com Niterói. Então nós já estamos indo para o segundo tribunal eclesiástico aqui no estado do Rio. E o tribunal acolhe o seu pedido e avalia. Ele vai fazer todo um processo, uma investigação. Inclusive, esse processo todo de nulidade de casamento é bem parecido com o processo do direito comum, direito civil, né? Exatamente. Tem toda uma ordenação jurídica. Tem todo o processo. O caminho desse processo, por exemplo, se tiver que ir até uma última instância, como é que funciona isso? Quais são os passos depois aí? Para que um casamento seja definitivamente declarado nulo, ele tem que ser dado como nulo em duas instâncias. A primeira instância é o Tribunal Regional, no nosso caso do Rio de Janeiro ou de Niterói. Se o tribunal daqui der a nulidade, não quer dizer que o casamento já esteja nulo e que a pessoa já possa casar. Automaticamente vai para uma segunda instância, que no nosso caso é São Paulo. Eu posso estar falando uma grande besteira, mas é como se a igreja estivesse recorrendo àquela primeira decisão para ter certeza da decisão tomada. É o que nós chamamos de tuciorismo. Tuciorismo é o princípio pelo qual a igreja procura dar a máxima segurança às suas decisões. Então, uma decisão de primeira instância tem que ser confirmada pela segunda. Se a segunda instância confirmar a primeira, o casamento nulo, a pessoa pode se casar novamente. Se a segunda instância negar a nulidade, aí vai para a terceira e última instância, que é Roma. Aí vai para o Papa e ele é que faz com o seu tribunal, a rota romana, é que dá a sentença definitiva, que não tem mais recurso. Ou ele vai confirmar a primeira instância, ou ele vai confirmar a segunda, mas o desempate é feito pela rota romana. Aí é beleza da Igreja Católica, né? Exatamente. É uma igreja, é uma instituição séria. Bonita, com certeza. Não teria resistido a tantos anos aí de... E todo esse cuidado também é para preservar a sacralidade do matrimônio, né? Para a gente não cair na banalização. Eu caso, se não der certo eu separo, vou tentar com uma outra pessoa. Perfeito. A igreja cerca de todos os cuidados. E é interessante observar que existe em todo o processo, em qualquer instância, na primeira, na segunda e na terceira, o chamado defensor do vínculo, que seria uma espécie de advogado do diabo. É aquele que vai fazer de tudo para impedir que a sentença seja dada. É como na causa dos santos também, né? Da canonização. Tem, né? sempre alguém para apreciar a possibilidade contrária e fazer de tudo para que a nulidade não seja dada. Agora, no caso dos casais em segunda união, que não vão conseguir nulidade da sua primeira união, como é que a igreja recebe hoje esses casais? Hoje a igreja tem uma atitude muito pastoral em relação a esses casais. Ela não pode dar Eucaristia, naturalmente, porque eles não estão regulares no sacramento do matrimônio, não podem também receber a Eucaristia. A Eucaristia supõe regularidade em todos os sacramentos. A pessoa tem que estar em dia com o batismo, tem que ser batizada, tem que estar em dia com a confissão, para poder comungar. No caso de não ter, faz no mesmo dia, na mesma cerimônia, a pessoa pode ser batizada? Pode ser batizada e receber a Eucaristia. Agora, se a pessoa está irregular em algum sacramento, ela não pode comungar. A comunhão significa que ela está em plena comunhão com a Igreja Católica, em condições absolutamente regulares. E se, portanto, ela não tem matrimônio regular, ela não pode comungar. Mas nem por isso ela deve se considerar desprezada ou discriminada pela igreja. Nós temos hoje movimentos como a Pastoral da Família, por exemplo, que acolhem casais de segunda união, dão a eles uma oportunidade de trabalhar, de se formar na igreja, de ter a sua caminhada de fé. E em São Pedro mesmo, no período que eu trabalhei ali, quantos casais nós tivemos na Pastoral da Família? Casais fenomenais, fantásticos. Que davam um testemunho de vida extraordinário, de amor à igreja, de respeito no casamento, na formação dos filhos. E apesar disso, não tinham matrimônio, né, por alguma razão.
Perfeito. Sim, a gente está vivendo assim na igreja uns tempos muito difíceis, né? Tendências de liberar a união de homossexuais e questão de aborto. Qual é a postura que a igreja deve ter nesse tempo, nesse momento? Como é que deve ser a firmeza da igreja nesses tempos? Eu acredito que seja a mesma que a igreja sempre teve, a coerência. A igreja católica não deve se deixar contaminar pelas tendências do mundo, né? A deve igreja se manter, nunca fez da opinião da maioria ou do querer agradar critério para as suas atitudes. Pelo contrário, ela sempre foi muito fiel aos seus princípios, aos seus valores, à custa, às vezes, de grandes sacrifícios. Basta lembrar que a igreja perdeu a Inglaterra, né, para a reforma protestante, para o anglicanismo, exatamente porque o Papa, na época, não autorizou que o rei Henrique VIII se casasse novamente. O rei casou, ele era católico, se separou da sua primeira mulher, pediu ao Papa para declarar nulo o seu matrimônio. O Papa não declarou, porque não era, né? E à custa disso a igreja perdeu a Inglaterra. O rei se separou de Roma, declarou-se ele o chefe da igreja na Inglaterra, como é até hoje, né? O chefe da igreja anglicana é o rei da Inglaterra, ou a rainha, e à custa disso a igreja perdeu. Mas ela foi coerente. Ela não voltou atrás para não perder fiéis, né? E aí, o critério da igreja é sempre ser fiel à verdade. Perfeito. Só para encerrar, tirar uma dúvida em mim. O senhor tem cantado muito ainda? Tem? Eu tento, né? De vez em quando ainda, algumas missas que a gente voz celebra. Treme ainda? Treme um pouquinho para dar aquele charme, né? É aquele vibrato de dá cabra, aquele né? vibradinho que as pessoas gostam muito. É uma voz muito possante. Uma hora a gente vai trazer o Padre Rogério aqui só para cantar. Hoje ele veio falar de casamento nulo, depois ele volta para cantar. Pessoal, a gente está encerrando mais uma Atitude Jovem. Queria agradecer muito a audiência de vocês. Continue colaborando conosco. O nosso programa depende da sua colaboração. Você que é empresário também, deve ir ao ar nesse programa também um apelo aí para que você possa nos ajudar a anunciar a sua marca, o seu nome nos nossos programas e nos ajudar também a continuar no ar. Agradecer aqui a presença do Padre Rogério. Muito obrigado, Padre, pela sua presença, que agradeço o convite, disponibilidade. né? E eu fico muito feliz de voltar a Teresópolis, encontrar tantos amigos, saber do trabalho que está sendo feito, né? Fui muito feliz aqui, deixei grandes amizades para a vida toda, né? E cada vez que eu vier a Teresópolis, será sempre um prazer reencontrá-los. Bom, é pena que a gente não possa dizer o mesmo, né? Mas tô brincando, gente, porque aqui a amizade é de muito tempo, a gente pode ficar à vontade. Pessoal, atitude e juventude para mudar o mundo, a gente volta na semana que vem. Olá, eu sou o Zinho Pessene, produtor e editor dos programas Aloha, no qual vocês estão vendo um programa de esportes radicais, ação, cultura, entrevistas, diversas coisas. Esse é o programa Aloha, no qual eu sou apresentador. O programa Atitude Jovem, eu até me sinto magrinho aqui na bancada do Fabinho, ele fica aqui no computadorzinho, como ele costuma dizer, dissecando os convidados. Ele recebe diversas pessoas aqui, músicos, né, entrevistas variadas com temas da atualidade. Esse é o programa Atitude Jovem. E o programa Humano Demais, que tem como apresentador o nosso grande amigo Claudinho, que leva até sua casa nas noites de quinta-feira, 21h50, louvores, palavras maravilhosas que tocam o seu coração com certeza. Como você pode ver, nossa produtora produz 3 programas, só que a minha vinda até aqui hoje é para levar até você mais uma novidade da produtora. Se você faz aniversário ainda essa semana, dá tempo de ligar pra gente. Se você vai casar, ligue pra gente. Se você simplesmente quer registrar os momentos felizes da sua família, entre em contato com a gente vai até a sua casa e filma o teu aniversário, produz um DVD, a gente tira fotos também. Bom, então a Zinho Showtime Produções também realizando eventos, beleza? Vincule a sua empresa à nossa produtora. Venha conhecer os pacotes de promoções que nós temos. Final de ano agora tá chegando, um pacote especial para você. O teu comercial vai passar no Humano Demais, no Aloha e no Atitude Jovem, tá bom? Ligue pra gente ou então mande um e-mail que tá passando aqui embaixo, que a nossa produtora entra em contato com você e envia todos os nossos preços, legal? Eu vou navegar. Dessa onda. Aloha! Aloha! Programa Aloha! E você continue nessa onda.